Queridos irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade de poder estar comentando da lição de número 2, a inspiração da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia. E que o Senhor Jesus possa iluminar a nossa mente e nos revele a sua palavra. Eu peço para os amados irmãos nos atentarmos no tema do trimestre, que é esse aqui, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Esse é o tema do nosso trimestre. E a lição de hoje é esta aí, a inspiração divina da Bíblia Sagrada, que será ministrada amanhã nas escolas bíblicas dominicais de todo o Brasil. A lição de número 2, 9 de janeiro de 2022. A inspiração divina da Bíblia. O texto base da nossa lição, a qual estaremos estudando, está registrado na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, aí do verso 1 ao verso 17, quando Paulo aconselha Timóteo, dizendo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E também na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, que diz assim: E temos uma firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como a luz, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo o Espírito Santo. Amém, queridos? Então, é isso aí, a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Amém? Vamos aqui. Vamos lá? Então, irmãos, o nosso comentarista do nosso trimestre, eu vou falar mais uma vez, é o pastor Douglas Batista. Ele é líder da Assembleia de Deus, Missão, e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Este é o comentarista, irmãos, do nosso trimestre. Ele nos ajudará a reconhecer a supremacia da Bíblia na fé cristã, sua autoridade, inspiração e inerrância, e aplicá-la à vida cristã. O primeiro tópico, irmãos,
da lição 2, ele nos traz a doutrina da inspiração da Bíblia, né? Nós já falamos um pouco na primeira aula, né, que a inspiração da Bíblia, conforme diz os santos apóstolos, que a Bíblia ela não veio de homens, embora escrita por homens, né? Ela vem de Deus. Ela foi supervisionada, inspirada pelo Espírito Santo. Então nós já vimos, né? Já lemos agora na leitura bíblica em classe, né, que o apóstolo Pedro, ele nos diz no capítulo, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Então, amado, a Bíblia, ela emana do alto. Ela emana do coração de Deus, né? Embora escrita por homens, mas inspirada, supervisionada, inspirada por Deus. A gente vamos falar muito desse tema no decorrer da nossa aula e do nosso trimestre também, né? Então vamos ler um pouco aqui. Eu estou com a lição, né? As nossas lições está aqui na tela para que os irmãos possam acompanhar. Eu não vou ler todos os tópicos, mas vamos fazer algumas leituras, porque é assim que nós estudamos na nossa igreja, né? Levamos as nossas revistas e levamos subsídio, oramos e levamos subsídios para complementar a nossa aula, não é isso? Subsídios, diga-se de passagem, bíblicos, né? A inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" é similar, e similares são usadas mais de 3.800 vezes, que essas palavras e palavras similar a ela se repete dentro da Bíblia Sagrada mais de 3.800 vezes, ou seja, reafirmando a vontade de Deus, o querer de Deus sobre a sua palavra e a sua inerrância, a sua autoridade, a sua inspiração. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Moisés escreveu, está lá em Êxodo capítulo 24, Êxodo 24, só um minuto. Êxodo 24, quando Moisés escreve, e quando Moisés, em Êxodo 32, 19, desce do monte e vê vê aquela bagunça lá no episódio do bezerro de ouro, Moisés ele quebra as tábuas, irado. Moisés quebra as tábuas, e lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 1 ao versículo 4. Vamos ler aqui para a gente atrelar o nosso pensamento à Bíblia Sagrada. Deuteronômio capítulo 10. Deixa eu encontrar aqui. Deuteronômio 10. Verso 1 ao verso
4. A Bíblia diz assim, ó, naquele mesmo tempo, me disse o Senhor, alisa 2 tábuas. Assim escreve Moisés. Deus disse para Moisés, alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim, a este monte, e faze uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. E Moisés conclui dizendo, assim fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei 2 tábuas, as 2 tábuas da minha mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo, e o Senhor mais deu a mim. Então, Moisés, quando desce do monte, Moisés quebra as tábuas, quando vê a prostituição dos filhos de Israel adorando o bezerro de ouro, né? Mas em Deuteronômio, capítulo 10, o próprio Deus escreve nessas tábuas, ordena a Moisés que alise as tábuas, que prepare essas tábuas e leve até ele, que ele a escreverá. E ele a escreveu, porém, essas tábuas elas são colocadas na arca. É isso? E essa arca se perdeu até os dias de hoje. Não sabe-se onde está a arca. Então, a Santa Escritura que temos hoje na nossa mão foi 100% escrita por homens. Deus não a escreveu, porém a inspirou aos corações dos homens. Amém, queridos? Vamos continuar aqui. É isso? Jeremias também foi advertido, que Deus disse a Jeremias, não esqueças nenhuma palavra. Jeremias 26:2. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que eu usava as palavras que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Jesus, o próprio Jesus, asseverou que os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Os sinais, viu, irmãos? Os sinais. Né, que Jesus disse, nem um J ou um tio se omitirá da lei. Foi isso? Mateus capítulo 5, versículo 18. Né? E o que a Bíblia também diz para nós. Deixa eu ver, viu, irmão, se eu consigo encontrar alguma coisa aqui. Porque são muitas as anotações e a gente às vezes acaba nos perdendo. Não é isso? Nos perdendo, né? Mas vamos continuar falando. Eu não encontrei o que eu queria agora comentar de pronto, né, com os irmãos. Mas é certo que a Bíblia, né, ela é inspirada por Deus. É inspirada por Deus. Né? Totalmente inspirada pelo Senhor. Vamos lá. Então, irmãos,
Aí dentro dessa inspiração bíblica, nós temos a inspiração verbal, tá? A inspiração verbal. E o que é a inspiração verbal, né? Ela vem do verbo grego, vem do termo grego chamado teopneustos, que significa literalmente soprado por Deus, né? Então isso é a revelação verbal. Por quê? Porque ela foi soprada por Deus. Por que revelação verbal? Porque Deus quis que o que está escrito na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fosse exatamente o que ele queria que estivesse escrito. Não tem uma palavra ali casual, né? Não tem uma palavra mal colocada. Não se usou uma palavra ao invés da outra. A inspiração é verbal. Deus queria que fosse escrita daquela forma, de forma verbal, né? E voltando, irmão, aquela pausa, aquele branco que deu em mim, né, quando eu finalizei aqui o primeiro subtópico do tópico 1, né, quando Jesus disse que nem o J ou o tio se omitirá da lei, Mateus 5, 18, não é isso? E no Apocalipse, no capítulo 22, versículo 19, desta vez também, para a igreja do Senhor, né? Que diz a palavra de Deus? Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas escritas neste livro. E tem muita gente, irmãos, tem muita gente ousando em tirar e colocar coisas na Bíblia a seu bel prazer, a satisfazer o seu ego, o seu pecado. Se a Bíblia fala que é abominável o casamento de pessoas do mesmo sexo, é abominável. Se a Bíblia fala que feiticeiro não herdará o céu, se a Bíblia fala que os mentirosos, que os ladrões, que os adúlteros, que os prostitutos, que os homicidas ficarão de fora, ficarão de fora. E o que nós temos que fazer para não ficar de fora? Andar de acordo com a santa palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Amém? Então, a inspiração verbal. O homem falou exatamente aquilo que Deus queria que ele falasse. Não é isso? Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19. Vamos ver aqui, irmãos. Rapidinho, irmãos. Apocalipse 19. Os irmãos também pega a Bíblia, irmão, e vai acompanhando. Vai acompanhando. Apocalipse 19. Vamos lá. 19, versículo 9. Versículo 9. Apocalipse 19, versículo 9. Disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Verdadeiras palavras de Deus. E embora, queridos irmãos, a inspiração bíblica é verbal,
embora o homem escreveu aquilo exatamente que Deus queria que eles escrevessem, embora cada letra, cada vírgula esteja lá por vontade de Deus, né, irmãos? Os escritores da Bíblia, irmãos, não foram usados automaticamente como se escrevessem um ditado, né? Não. Eles não foram usados, irmãos, como um simples secretário que anotava algo que estavam sendo ditado a eles. A sua liberdade não foi suspensa nem negada. Eles não foram usados como máquinas, irmãos. Não, meus queridos. Como disse na última aula, um pastor presbiteriano chamado Neemias Marien, que nasceu em 1932 e faleceu agora em 2007, né? Esse abençoado afirmava que os autores da Bíblia, né, os escritores, porque o autor é Deus, né, vamos corrigir a fala do irmão Samuel, os escritores da Bíblia, né, foi usado de forma automática, de forma mecânica, de forma manual. Não! Todos eles foram usados dentro, irmãos, da sua capacidade, né? Dentro da sua própria personalidade e talento, né? Eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo, conforme diz o nosso apóstolo Pedro, né? Na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? É isso aí. Os santos, homens de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mas a inspiração da Bíblia também ela é plenária, né? Ou seja, de Gênesis, vamos repetir mais uma vez, recapitular tudo mais uma vez, falar tudo mais uma vez. A inspiração da Bíblia é plenária. Por que é plenária? Porque ela é toda, né? Toda, na sua plenitude, né? Na sua totalidade. Ela é totalmente completa, né? Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Paulo diz o quê? O texto bíblico que nós... a leitura bíblica em classe. Não é isso? Toda a escritura divinamente inspirada ela é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, toda a escritura, viu, irmãos? Da primeira letra do Gênesis à última letra do Apocalipse, ao ponto final do Apocalipse. É isso? A interrogação, melhor dizer, a exclamação do Apocalipse, né? Quando a Bíblia se encerra dizendo assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Amém. Exclamação. Então, até da primeira letra do Gênesis até essa exclamação aí do Apocalipse é na sua plenitude, né?
na sua totalidade, de forma plenária, ela é inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus. A nossa declaração de fé, um dos itens da nossa declaração de fé, professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outros menos inspirado, tendo todos os mesmos graus de inspiração e autoridade. Tá bom, irmãos? Então a Bíblia, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e os 66 livros da Bíblia, não existe um menos e um mais e um muito e um pouco e outro pouco menos inspirado. Não, 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 não. São todos 100% inspirado na mesma totalidade, inspirado pelo Espírito Santo. Sem mais inspirado, sem existir essa de mais inspirado, sem existir essa de menos inspirado, sem existir esse que foi muito usado por Deus, sem existir aquele que foi pouco usado por Deus, não tanto usado por Deus. Não, irmão, isso não existe. Tá? A inspiração plenária, a inspiração verbal foi só uma. Foi só uma. E vou ler aqui novamente, não existindo livro mais inspirado e outros menos inspirados, tendo todos os mesmos graus de inspiração e autoridade. Então, irmãos, a Bíblia no seu original, no grego, quer dizer biblos, biblos, B-I-B-L-O-S, biblos, esse é o significado da Bíblia no grego, que significa papel, livro, papiro. A Bíblia é um nome plural, porque ela junta os 66 livros, e juntando esses 66 livros, ela torna um único livro, conforme aprendemos na aula passada, sem nenhuma, deixa eu voltar aqui, sem nenhuma contradição com o outro, sem nenhuma confusão. Apesar de ter sido escrito num espaço de 1500 a 1600 anos, você vê como o nosso Deus é poderoso, não há qualquer contradição na Bíblia Sagrada. Quem assim afirma é porque o Espírito Santo não está orando ao Senhor antes de ler a Bíblia, e por sua vez o Espírito Santo não está iluminando a palavra ao seu coração, não está trazendo ao seu entendimento. Essa pessoa está perturbada, precisando da misericórdia de Deus, precisando de reconhecer a misericórdia de Deus. Precisando se voltar às orações e precisando observar melhor a palavra do Senhor. Porque o apóstolo Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, mas se o evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, no qual o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então tem muitas pessoas cegas
ceguíssimas. E cuidado. Cuidado porque é uma profecia. Há uma profecia. E que profecia é essa que nós lemos? Se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas escritas neste livro. Então, irmãos, a Bíblia ela é inspirada por Deus na sua plenária, na sua totalidade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado, viu, irmão? Nenhum. Que o apóstolo Paulo disse, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Nada na Bíblia está por acaso. Nada da Bíblia está por falta de assunto. Não, meu irmão. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, versículo 4. Nesse aspecto, e por que não citar também, Romanos 15, vamos ler para ficar mais bonito, irmãos? Romanos 15, 4. Vamos lá? Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E 1 Coríntios também, 1 Coríntios, deixa eu ver se é 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10. O que Paulo diz no verso 6? E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. E na primeira carta também, no capítulo 10, no versículo 11, o apóstolo Paulo diz: tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Amém? Então, irmãos, não existe trecho menos e outros mais. Não existe livro menos e outros mais, Neste aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém, que muita gente diz, não contém a palavra de Deus, contém a palavra de Deus, tem a palavra de Deus, a Bíblia tem a palavra de Deus. Tem pessoas que na sua ignorância espiritual, ignorância de entendimento, acaba dizendo essas coisas horripilantes, vamos dizer assim. Mas ela não contém, irmãos, ela é. Mas a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Não, irmãos, ela não torna-se. Ela é a palavra de Deus. Mas, sobretudo, ela é inspirada palavra de Deus. Plena, sem erros e sem falha alguma. Irmãos, pela fé, vamos, glória a Jesus, aceitar esse santo livro em nome de Jesus. Vamos lá. Lição 2, Aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui, tá? Se é isso mesmo.
autores. Então, irmãos, a inspiração divina e os autores da Bíblia. Esse é o tópico 2. Né? Vamos lá. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramático, vocabulário e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino, como nós já falamos, não foram secretários. Isso porque Deus não inspirou os escritores apenas os pensamentos ou ideias. Pensamento, ideias. Mas cada um escreveu esses pensamentos e essas ideias dentro da sua capacidade cultural, influência cultural, de tempos, de época, de estação, de lugar. Cada um, apesar de Deus ter soprado em suas mentes, Deus deixou-los à vontade para escrever conforme aquilo conforme as suas capacidades. Tá bom, irmãos? Isso porque Deus não inspirou os escritores apenas os pensamentos ou ideais. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Então, irmãos, como nós falamos na outra aula, uma diversidade, irmãos, de escritores, 40 pessoas de diversas nacionalidades, de diversas culturas, de diversos nesse período de 1500, 1600 anos, você vê que há uma mudança, irmãos, muito grande. Imagina, você pode se imaginar o Brasil há 40 anos atrás? Metrôs,